Então, olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um novo episódio aqui do podcast que ele é. E no podcast de hoje vamos fazer algo assim super relaxante. Há uns dias eu pedi-vos perguntas no meu Instagram, mas isto ainda vai ser mais relaxante porquê? Porque são 5h18 e às 3 da tarde eu adormeci no sofá e acabei de acordar tipo há 10 minutos. Foi o tempo de vir ligar o computador e pôr o microfone e começar a gravar. Eu estou super despenteada, portanto eu espero que neste episódio vocês prefiram ver sem imagem, porque, enfim, vamos ignorar esta cara e este cabelo que está todo despenteado. Por isso é que eu até estou às escuras e assim, porque estou a fazer-vos um favor, na verdade. E antes de começar o episódio em si e de responder às vossas perguntas, falar sobre os temas que vocês mandaram e assim, vou partilhar uma coisa com vocês que eu fiz esta semana. Então, esta semana estava em casa sozinha, ainda para mais, e já era de noite. E estava a ver um podcast que se chama Podshow, que é da Ritinha Youtuber e da Ima Upa. Não é um podcast que eu assista assim todas as semanas e vejo todos os convidados. Não é nada, pronto, que eu veja regularmente, mas de vez em quando, independente também dos convidados que elas levam lá, eu às vezes vejo. Então, nesse dia, como eu estava a dizer, já era de noite, eu estava sozinha em casa e elas levaram lá uma medium. Para quem não sabe o que é, ok, deixem-me pesquisar o significado correto de medium no Google, porque eu também não sei o significado correto e também não quero dizer porcaria. Então, deixem-me procurar. Mediunidade, diz na Wikipédia. A prática de alegadamente mediar a comunicação entre os espíritos dos mortos e pessoas vivas. Praticantes são conhecidos como médiuns. Ok, será que eu estava a dizer mal o nome anteriormente? Entre as formas que são mais conhecidas de mediunidade estão o transe, as mesas girantes e o tabuleiro Ouija. Ok, isto tem uma definição super grande, mas pronto, vocês estão a perceber o que é. Se não souberem, vejam melhor no Google, porque eu não sou a melhor pessoa para vos explicar. Mas pronto, elas levaram lá uma rapariga que é medium. E ela estava a falar coisas que me deixavam super arrepiada. Eu lembro-me dela ter dito que ela já tem um filho de 9 anos e que no início deste ano ela tinha engravidado e ela depois de fazer o teste, ela disse que ficou com uma sensação tipo que aquilo ia correr bem mal e pronto, ela disse que já sabia que ia perder o bebê e depois passado, já não sei se ela disse 7 ou 9 semanas depois, ela perdeu o bebê. E eu fiquei toda arrepiada quando ela disse essas coisas. E ela estava a dizer que todos nós é como se tivéssemos este dom, entre aspas, e só que muitas pessoas não querem investigá-lo e assim. E ela disse que antes ela também não era nada assim, que não gostava de, pronto, destas coisas. Ela disse que no tempo de escola era uma pessoa completamente normal, entre aspas. E a verdade é que bué vezes eu não sinto que tenho um poder ou uma coisa assim, mas bué vezes é verdade que temos aquele instinto, por exemplo, não vou fazer isto, pronto, sabem? E ela disse que quando temos esses estímulos, entre aspas, é quase, é porque temos ali qualquer coisa, mas temos de puxar mais a fundo para descobrirmos isso. E a verdade é que eu às vezes sinto-me, é quase como se fosse tipo um sexto sentido, não sei. Eu tenho bem medo dessas cenas e não sei, não digo medo, mas digo respeito. Eu tenho imenso respeito por as coisas que não conheço e eu lembro-me de ser miúda, ainda andava no básico e andava uma modinha estúpida, que para mim é estúpida, que se calhar se vocês tiverem mais ou menos a minha idade vão se lembrar, que era aquela cena de invocar o espírito Charlie ou uma cena assim. E eu tinha imensos colegas que às vezes faziam isso e sempre que faziam isso eu basava, porque sabem, é aquela cena, não sei se é verdade, se é mentira, então como não sei, mais vale não me meter em nada, porque, mas pronto, queria partilhar com vocês isto também, porque ela falou imensas coisas, agora não me estou a lembrar ao certo, só sei que depois chegava ali umas partes do episódio que como eu estava sozinha em casa, eu desligava a televisão, ia fazer qualquer coisa e depois voltava a ver, então, pronto.
Mas ela lá estava a falar qualquer cena, que há uma aplicação que se chama Horus. E ela disse que essa aplicação era super boa, se caso vocês soubessem a hora exata do vosso nascimento, a data, o signo, essas coisas todas. E por acaso eu sei a minha hora de nascimento, que foi às 16h31. E ela disse que às vezes só o errarem a pôr esses dados na aplicação, por exemplo, nasceram às 15h40 da tarde, se puserem às 15h41, a aplicação já vai dar coisas erradas. Então, supostamente, por ela, só instalem isto e ponham se tiverem a certeza da vossa hora de nascimento. Caso contrário, pode-vos dar coisas erradas. Mas pronto, como eu sabia, lá fui eu sacar a aplicação, até porque no backstage estava um rapaz a dizer que naquele momento que ela estava a falar, ele instalou a aplicação e naquele momento ele foi ver e estava-lhe a dar as cenas todas certas. Então lá foi a Rafaela instalar a aplicação. E agora todos os dias de manhã eu tenho vindo ver o que é que a aplicação diz, tipo, estou a regir a minha vida conforme a aplicação. Estou a brincar, mas tenho ido lá ver todos os dias de manhã. Nesse dia eu fiquei super assustada, porque eu era para ir para um sítio e acabei por não ir. E lá na cena da vida pessoal dizia assim: caso os seus planos do dia não se concretizem, agradeça. Hoje você terá livramentos de situações perigosas que nem imagina que possam acontecer. E eu vi isto e fiquei, oh meu Deus, eu estou toda borrada, porque eu era para ir para um sítio, não fui e do nada a aplicação diz-me isto, tipo, que caso os meus planos do dia não se concretizem, para agradecer, porque me está basicamente a livrar de situações perigosas que nem imaginava que podiam acontecer. Então eu fiquei toda cagada no momento em que eu instalei esta porcaria. E depois nas emoções aquilo dizia você se sentirá incompreendido, na profissão dizia mudança de função pode acontecer e na sorte dizia movimento. Pronto, e hoje dizia outras coisas na vida pessoal, por exemplo nas emoções dizia você terá muitas dúvidas a respeito da confiança de pessoas próximas, recolha-se, profissão, priorize trabalhos individuais, sorte, instabilidade, pronto, imensas coisas. E esta aplicação é um infinito de coisas, porque depois diz coisas de astros, de casas, aspectos, info, mapa. Tem aqui um mapa todo XPTO que eu nem sei de que é que isto é. Pronto, para quem estiver a ver na imagem, até aparece este tipo de coisas. E pronto, a única coisa que eu vejo é no que é que diz durante o dia, tipo o dia, o que é que vai ser o meu dia, entre aspas, basicamente. Do resto dos astros e das outras coisas. Eu não vejo nada disso porque eu não percebo nada disso. Eu sinceramente gostava de começar a perceber mais sobre essas coisas. Eu sinto que já houve uma fase da minha vida em que eu estava muito mais ligada a coisas espirituais, mas eu acho que também me metia mais nessas coisas no sentido em que ainda não tinha a noção dos riscos e das coisas que se podiam correr, então eu era um bocado mais aventureira. Mas foi como estava a dizer, eu sempre tive muito respeito pelas coisas que não tenho a certeza e que não conheço, então nunca me meti muito nisso. Se bem que, pronto, gostava de conhecer mais coisas deste meio. E pronto, eu hoje quis só partilhar esta coisinha com vocês, super interessante. Estou a brincar, da minha semana. E agora sim, vamos passar às vossas perguntas. E pronto, obviamente que mandaram esta pergunta por anónimo. Malta, eu já disse isto várias vezes, não têm de mandar por anónimo, eu não vou dizer os vossos nomes, provavelmente eu nem vou saber quem vocês são, então não precisa de mandar só por anónimo. Mas pronto, esta no caso foi por anónimo. Mas dizia assim, pergunta um pouco pessoal, mas que tipo de sutiã gostas mais de usar no dia-a-dia? Então, malta, eu vou-vos surpreender muito. Eu não uso sutiã. Há 1 ano e tal para cá, eu deixei de usar sutiã, seja no meu dia-a-dia, seja à noite, seja no que quer que seja, porque eu não uso sutiã. Então, é isso, não vos posso aconselhar porque eu não uso. Mas posso-vos dizer que foi, assim, a melhor decisão que eu fiz na minha vida. Foi deixar de usar sutiã, porque para mim aquilo era um martírio. Eu só queria chegar a casa, despir-me, tirar principalmente o sutiã. Às vezes eu nem tirava a roupa e já estava a tirar o sutiã mal chegava a casa, porque para mim aquilo é um desconforto. É assim, é claro que usando sutiã o peito está sempre mais direitinho, mais bonito e em certo tipo de roupas fica mais bonito, ou seja, sabem? Mas ainda assim eu prefiro que fique não tão bonito e que eu fique confortável e para mim foi a melhor decisão que eu tomei.
não voltava atrás com ela, mas também é importante referir que eu tenho o peito pequeno, portanto, usar sutiã ou não me faz muita diferença no sentido em que se calhar há pessoas que até preferiam não usar, mas como têm o peito grande ou assim, mesmo para fazer de suporte, que é esse o objetivo de um sutiã, têm de usar por causa disso. E pronto, vou aproveitar para vos dar assim um conselho relativamente a isto. Há muitas pessoas que eu sei que para elas também é super desconfortável, ou até nem têm o peito muito grande e assim, mas que usam por causa daquela pressão da sociedade de tens de usar sutiã porque se não usares é porque és uma porca. E às vezes podes usar roupas em que se vai notar os teus mamilos. E deixem-me referir também que muitas vezes eu por acaso não sofro muito disso de notar-se muitos mamilos em camisolas ou assim, mas mesmo quando se nota eu não uso, porque não há problema nenhum. Eu só uso sutiã em casos que seja tipo de roupa transparente ou cenas assim. Nesses casos eu uso para não... Pronto, para não correr riscos, né? Se bem que são só mamas. Mas sei que há muitas pessoas que lá está, gostavam de não usar, mas que sofrem um bocado por causa daquela pressão da sociedade, do que é que os outros vão dizer, e se depois vão começar a olhar e se notar e não sei o quê. Pá, caguem para isso, tirem só o sutiã, vai ser a melhor coisa da vossa vida. Vocês vão perceber depois de começarem a fazer isto, porque é um alívio enorme, vocês não estão desejosas de chegar a casa para se despirem. Pronto, se for o vosso caso terem este receio, podem começar a fazer coisas como, por exemplo, irem tirando o sutiã aos bocadinhos. Por exemplo, começarem a ir ao supermercado sem sutiã, ou irem para algum sítio onde não vão ver muita gente sem sutiã, ou depois começarem a ir para a escola, para a faculdade, o que seja. E vão tirando assim aos poucos. É como se, por exemplo, do nada deixassem de tomar comprimidos. Não pode ser do nada, têm de fazer um desmame, entre aspas. Então é como se estivessem a fazer um desmame do sutiã. Vão tirando aos poucos e pronto. No meu caso isso não aconteceu porque eu simplesmente cheguei a um dia que fiquei, ok, esquece, não aguento mais, vou tirar. Comecei a tirar e deixei de usar definitivamente. E pronto, eu acho que também já falei um bocadinho sobre isto num episódio que eu tenho aqui do podcast onde eu falei sobre coisas do meu corpo. Eu já vos disse que quando eu era miúda eu não aceitava bem o facto de ter peito pequeno, comparava-me imenso com as minhas colegas e comecei a usar sutiãs também por causa disso. E eu não usava sutiãs adequados, porquê? Porque eu usava sutiãs push-up. Ou seja, aquilo punha-me as mamas esmagadas até cá acima para parecer que tinha o peito enorme, quando na verdade aquilo não era o meu peito e só me magoava imenso. Há pessoas que eu sei que gostam de usar sutiã push-up no dia-a-dia, mas é-lhes confortável e não as magoa e sentem-se melhor a nível de autoestima e assim. E pronto, imaginem, aquilo naquela altura ajudou-me, porquê? Porque eu era uma miúda, eu não tinha... Não posso dizer que não tinha maturidade, mas não tinha a maturidade que tenho hoje em dia, então para mim aquilo ajudava-me imenso na minha autoestima porque eu comparava-me imenso às minhas colegas e depois de começar a usar aquilo, ok, eu sentia que já estava a fazer parte do grupo, digamos. E pronto, e hoje em dia, claro que, por exemplo, agora no inverno, com as camisolas super grandes, claro que ali um sutiãzinho, nem precisava de ser push-up, mas ali um sutiãzinho dava jeito para pôr as mamocas no sítio e ficar ali alguma coisa bonita, do que parecer que está ali tudo liso. Mas não me sinto rigorosamente incomodada com isso, porque lá está, eu acho que isto tudo é uma questão de aceitação e quando te aceitas, principalmente a nível do peito e assim, é ótimo. E olhem, respondendo à vossa pergunta outra vez, não vos posso recomendar nada, mas posso-vos dizer que eu na altura em que usava, mesmo já sem ser push-up e cenas assim, eu comprava uns muito fixes na Primark e na H&M, mas não vos posso aconselhar muito mais do que isto. Próxima pergunta. Gostavas mais de ter sucesso em que área? Então, ontem e hoje falei mais ou menos sobre estes assuntos. Primeiro foi, na semana passada, estava a ter uma conversa e estava a perguntar-me, tipo, o que é ter sucesso? Para mim, ter sucesso pode ser uma coisa, para outra pessoa pode ser outra. Às vezes nós queremos muito uma coisa e quando alcançamos,
depois ficamos tipo, ok, e agora qual é o próximo passo? Ou seja, quero entrar para a faculdade, entrei, ok, e agora? Quero visitar não sei o quê, já visitei, ok, e agora? Nós estamos sempre à espera de mais e mais, se bem que é bom nós sermos ambiciosos e queremos sempre mais e mais. No entanto, acho que sucesso é diferente para todos. E, ok, já que hoje estamos aqui numa de pesquisas, vamos aqui ao Google pesquisar o que é sucesso. O sucesso é o estado ou condição de atender a uma definida faixa de expectativas. Pode ser visto como o oposto de fracasso. Os critérios para o sucesso dependem do contexto e podem ser relativos a um determinado observador ou sistema de crenças. E por falar nisto, também no outro dia estava a falar uma coisa que, por exemplo, para mim pode ser super importante um dia eu ter a minha própria marca, ter a minha própria empresa, trabalhar por conta própria. Pronto, por acaso nem estou a mentir, é mesmo verdade, eu gostava mesmo que isto acontecesse, mas eu acho que nem todos nascemos para ser patrões, nem todos nascemos para ter o nosso negócio próprio. Há pessoas que simplesmente podem preferir trabalhar numa empresa e etc. do que gerir as próprias coisas. Há pessoas que às vezes pensam que se trabalhares numa coisa em que não és o teu próprio patrão, estás a viver o sonho de outra pessoa. E eu não vejo as coisas dessa forma. No sentido em que, para mim, isso até poderia ser, mas é porque eu ambiciono ter o meu próprio negócio e trabalhar por conta própria, mas para uma pessoa pode não ser isso, porque há pessoas que simplesmente não nasceram para isso e preferem estar a trabalhar noutra... Ok, estou-me a dispersar. Sucesso. Hoje também estava a falar sobre isso com o meu namorado, porque eu estava-lhe a dizer que este ano, como na faculdade estou a ter cadeiras muito mais práticas, estou a descobrir coisas que gosto, que eu sabia que ia gostar, mas que se calhar nunca tinha pensado em, ok, até me via um dia exercer isto. Porque lá está, eu sei que por mais que um dia eu queira ter o meu negócio próprio, provavelmente antes disso vou ter de trabalhar para outras pessoas. E pronto, não sei, é bom eu sentir isto, mas ao mesmo tempo é um bocado confuso. Porquê? Porque estou assim um bocadinho a pensar como é que vai ser para o ano, se vou tirar a licenciatura, se vou tirar licenciatura, what the fuck, isso já estou eu a tirar. Se vou tirar mestrado, se vou tirar uma pós-graduação, se vou entrar já no mercado de trabalho e tento conciliar com alguma coisa, se vou só trabalhar, enfim. Mas, ao mesmo tempo, sinto que estou assim um bocadinho perdida enquanto decidir isso, porque estou a sentir que me via a fazer várias coisas. Então, de um lado isso é bom, porque se calhar tenho mais oferta e imaginem, uma pessoa que queira só trabalhar em rádio, pronto, tem de ser aquilo, mas uma pessoa que se vai a trabalhar em rádio, televisão, produção, entendem? Tem ali várias escolhas. Então isso de um lado é bom, mas do outro lado é mau, no sentido em que na altura em que eu me quiser decidir do que é que eu realmente quero fazer, vou ter muita opção. No entanto, deixem-me ver outra vez o que é a pergunta, que eu já me esqueci, só sei que era sucesso. Eu disperso-me bué com horror, vocês veem mesmo este podcast. Gostavas mais de ter sucesso em que área? Mas não sei, olhem, gostava... A única coisa que eu tenho mesmo a certeza é que a área que eu mais gostava de ter sucesso era no digital com as minhas cenas, até porque se isso desse bem era meio caminho andado para eu um dia poder criar a minha própria coisa. Mas tudo aquilo que tenha a ver com moda e comunicação também é a área que me vejo a ter mais sucesso. A única certeza que tenho é que, por mim, trabalhava com moda para o resto das minhas vidas. Estou a achar mesmo que sou uma gata, tipo 7 vidas. E pronto, é isso. Não vou continuar a falar sobre sucesso e cenas que eu acho, porque depois eu levo as cenas para um nível super profundo e disperso-me bué, lamento. Próxima pergunta. Gostavas de fazer alguma cirurgia plástica? É assim, há uns anos atrás eu dizia-vos que não, hoje em dia digo-vos que sim. E porquê? A culpa disto é de uma clínica cá em Lisboa que, deixem-me ver o arroba, não tenho certeza, mas acho que é NB Clinic. Deixa ver. NB... Eu acho que nem os sigo, mas eu às vezes vou lá espreitar. Chama-se nbclinic.lisboa. E eu às vezes venho aqui ver as cenas que eles fazem e eu fico tipo, opá, se calhar devia fazer isto.
Porquê? Porque eles, no sentido em que fazem coisas mais simples. Por exemplo, tirar algumas rugas de expressão, ou olheiras, ou harmonização facial. Eu fico tipo, ok, pá, isto se calhar, como não é uma coisa assim super intrusiva e que em bem poucos minutos eles fazem isto e, sabem, não é daquelas operações que vocês têm de fazer boa recuperação e assim. Então às vezes fico tipo, ok, se calhar até não era má ideia. Mas não é algo que eu pense imenso, ok, agora vou poupar dinheiro para ir fazer isto. Pelo menos até agora nunca senti essa necessidade, porque não sinto, porque são coisas mínimas. Por exemplo, eu sofro um bocado de olheiras, mesmo que durma bem, e sinto que é uma coisa que fica um bocadinho mal no meu rosto quando está muito visível. E se eu pudesse melhorar isso, perfeito. Ou, sabem, às vezes, principalmente as cenas de harmonização facial e assim eu vejo e afinarem o nariz tipo sem cenas, sem partirem o nariz e aquelas cenas todas e ficarem durante semanas com os olhos roxos. Eu fico assim, pronto, a culpa na verdade é desta clínica que eu estou sempre a ir lá cheirar as cenas que eles estão a fazer e depois eu fico a pensar, ok, não era má ideia. Mas, não sei, acho que é como vos estava a dizer, há uns anos atrás eu diria-vos que não, hoje diria-vos que sim, mas não no sentido de eu pensar, ok, vou poupar para isto. Não, se algum dia surgir a oportunidade ou sentir mesmo que quero fazer ou se algum dia isso se tornar uma insegurança minha, irei fazer. Mas nada, nunca senti assim nada muito, ok, quero mesmo. Por exemplo, a questão do peito, há pessoas que têm o peito pequeno que desde pequenas têm aquele sonho de fazer uma mamoplastia de aumento. Eu por acaso não sinto necessidade. Gosto do meu peito, claro que se tivesse mais um bocadinho também não me importava, mas não é uma prioridade para mim. Mas lá está, é o que eu vos estou a dizer. Não quero que te levem isto que eu estou a dizer demasiado a sério, do que depois eu um dia fazer e partilhar e depois dizerem, mas tu disseste que não querias fazer. Estão a perceber? As coisas estão sempre a mudar, as nossas ideias estão sempre a mudar. Portanto, não sei se algum dia surgisse a oportunidade, porque não sei. Eu acho que eu sou apologista de, por exemplo, se nós pudermos melhorar coisas a nível físico no ginásio, assim, ótimo. Mas coisas que já é hereditário ou já é mesmo nosso, se, por exemplo, eu não posso ir para o ginásio fazer treinos para ganhar peito. Percebem? Então, se algum dia eu sentir necessidade, eu acho que eu sou apologista que as pessoas devem fazer o que quiserem para se sentirem bem com elas próprias. Próxima. Sentes que passas muito tempo nas redes sociais? Por acaso, isto é uma coisa que eu às vezes penso bastante. E por acaso sinto que estou bem melhor do que há uns tempos atrás. Eu andei em uma fase em que eu passava a vida nas redes sociais ou no telemóvel e hoje em dia estou um bocado tipo, se eu já fico demasiado tempo, já fico um bocado farta. Se eu vou sair com os meus amigos e assim, claro que às vezes posso ir ao telemóvel, ou nem que seja para fazer um story, ou whatever, sabem? Mas isso não quer dizer que eu não esteja a aproveitar. E principalmente quando estou com pessoas e assim tento desligar um bocado das redes. E sabem, não quero que as pessoas estejam a pensar, tipo, ok, estou a falar com ela e ela agora está ali no telemóvel. Não, eu acho que primeiro isso é uma falta de respeito e é um bocado chato e pronto, assim sempre vamos aproveitando melhor. Com as pessoas, claro, com amigos que eu estou todos os dias, é mais provável que eu esteja mais no telemóvel e, sabem, tipo, estamos juntos todos os dias. Mas com amigos que eu não veja regularmente, tento sempre aproveitar ao máximo. Mas pronto, não sei, eu acho que passo o tempo normal. Mas houve aí uma altura que eu senti que, ok, estou a exagerar, tipo, a minha vida não é isto, tipo, a minha vida não é estar no telemóvel. Então houve aí uma altura, se calhar no verão, que exagerei um bocado, mas depois abrandei e pensei, ok, Rafaela, estás a exagerar. Se bem que hoje em dia nós passamos muito, muito tempo até a nível de... Nós precisamos estar sempre contactáveis hoje em dia, nem que seja a nível de trabalho ou coisas da faculdade. Nós estamos sempre no telemóvel muitas vezes até por causa disso. Fizeram-me aqui uma pergunta super interessante que eu acho que nunca ninguém me tinha perguntado, mas que diz assim, Superboc ou Sagres? Vou-vos se calhar desiludir um bocadinho, mas eu gosto de cerveja, mas não é assim a minha bebida de eleição. Por exemplo, se eu for sair à noite,
é muito... Sair à noite no sentido em que não estou a beber tipo vodka laranja ou cenas assim, estás a ver? Estamos a falar numa saída à noite, tipo um café, whatever. Se calhar as pessoas à minha volta costumam pedir mais cervejas e eu costumo pedir mais cidras. Eu adoro cidra. Cidra de maçã ou de frutos vermelhos, ou o que seja, eu adoro cidra. E pronto, às vezes quando estamos a falar estas coisas com os nossos colegas e estamos a falar tipo, preferes cerveja ou não sei o quê, eles às vezes ficam um bocadinho chocados quando eu digo que prefiro cidra. Portanto, não sei, eu gosto de cidra, mas se tiver de beber cerveja também bebo na boa. E Superboc ou Sagres? Superboc. Para mim, Sagres não é a minha preferida, prefiro Superboc. No entanto, ficaram a saber este facto, entre aspas, sobre mim, que eu prefiro cidra. Também me perguntaram como é que está a correr a faculdade. E olhem, acho que está a correr bem. Estou muito mais motivada este ano porque lá está. Estamos a fazer coisas que eu sinto que vou ter mais... vou precisar mais no meu futuro. E estou a ter cadeiras muito mais práticas e assim. Então isso está a ajudar-me imenso na minha motivação. Estou a ter cadeiras diferentes do que alguma vez eu tive, então isso é super fixe porque lá está, estou a aprender um bocadinho de tudo e a tentar perceber também qual é a área que se calhar eu gosto mais. E isso é fixe porque agora estou a sentir que gosto um bocado de tudo e que me via a fazer um bocado de tudo. Mas já, não, está a correr bem. No entanto, também o facto de ser mais prático, também vamos ter mais trabalhos. Então já ando assim um bocadinho apertada e assim a pensar que tenho de fazer as coisas porque senão se eu deixar acumular vai ser péssimo. Mas sim, está a correr bem. E pronto, eu acho que não vou responder a mais perguntas, nem temas, nem cenas, porque o episódio já está a ficar assim um bocadito longuito, mas eu vou apontar os outros temas que me sugeriram e mandaram-me temas super interessantes e que certamente irei fazer. Portanto, fiquem atentos. Sigam-me também por todas as minhas redes sociais. Espero que tenham gostado deste episódio. Um beijinho. Tchau!